Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Continuação da parte 4. Antes de podermos seguir Jesus, há 2 passos preliminares que temos de dar. Primeiro, temos de renunciar a nós mesmos. Temos de pronunciar um não resoluto e final perante o nosso ego exigente e egoísta. Segundo, cada um de nós tem de tomar sua cruz. Temos de aceitar a sentença de morte que a cruz nos impõe. Tomar a cruz é uma decisão voluntária que cada um de nós tem de fazer. Deus não nos impõe a cruz à força. Se não aplicarmos a cruz à nossa vida de uma forma pessoal, deixamos uma porta aberta para a influência demoníaca. Há sempre o perigo do ego não crucificado responder às lisonjas sedutoras de demônios enganadores. O orgulho é a principal área do nosso caráter que Satanás procura atingir, e a lisonja interesseira é a principal ferramenta que ele usa para conseguir entrar. Temos de aplicar a cruz a nós mesmos, de uma forma pessoal. Em Gálatas 2:20, Paulo afirma: estou crucificado com Cristo, e já não vivo. Cada um de nós tem de perguntar: será que isto se passa comigo? Fui mesmo crucificado com Cristo? Ou ainda sou motivado pelo meu ego carnal? Hoje em dia, muitos cristãos sentem que esta solução é demasiado radical. Põe em dúvida se esta é realmente a única forma de estar protegido contra o engano. Tendem a ver Paulo como uma espécie de super santo, que não tem esperança de imitar. Contudo, Paulo não se via a si mesmo desta forma. Enquanto apóstolo, o seu ministério foi único, mas o seu relacionamento pessoal com Cristo foi um padrão para todos seguirem. Em 1 Timóteo 1,16, ele diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, abre aspas, pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. De novo, em 1 Coríntios 11:1, ele afirma: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A única alternativa à cruz é colocar o nosso ego no trono de Cristo. Mas isto é idolatria e abre caminho para as consequências malignas que seguem, invariavelmente a idolatria. A cruz é o coração e o centro da fé cristã. Se a cruz não for proclamada e aplicada, o cristianismo fica sem alicerces e as suas afirmações deixam de ser válidas. De fato, torna-se uma religião falsa e, desse modo, tal como todas as religiões falsas, fica inevitavelmente exposto à infiltração demoníaca e ao engano. Gostaria de encerrar neste capítulo com um comentário final muito importante. Tenho-me apercebido que as minhas experiências em lidar com demônios, ao longo dos anos, causaram um profundo impacto na minha vida cristã. Vez após vez, tenho sido confrontado com as palavras radicais e inflexíveis de Jesus. Pude compreender que na vida cristã não há atalhos, nem desvios. Se desejamos ser imunes à opressão demoníaca, só o poderemos conseguir com uma condição: obediência. 24. Por que é que algumas pessoas não são libertas? A maior parte das pessoas que oraram a oração descrita no capítulo 22 receberam libertação de demônios, mas não foram todas. Eis 10 razões possíveis que podem impedir uma pessoa de receber libertação. 1. Falta de arrependimento. 2. Falta de desespero. 3. Motivos errados. 4. Centrar-se em si mesmo. Desejo de atenção. 5. Incapacidade para quebrar com o oculto. 6. Incapacidade para cortar com relacionamentos carnais. 7. Falta de libertação de uma maldição. 8. Incapacidade para confessar um pecado específico. 9. Não separado pelas águas do batismo. 10. Parte de uma batalha maior. 1. Falta de arrependimento. Jesus começou seu ministério público
com as palavras: arrependei-vos e crede. Marcos 1,15. Ele nunca esperou que alguém cresce sem se arrepender primeiro. A fé que não é fruto do arrependimento não é válida e não se pode esperar que produza os resultados prometidos à fé verdadeira. Todos os pecados estão, tanto por atos como por natureza, em rebelião contra Deus. Não estamos qualificados para receber as bênçãos de Deus, até termos renunciado à nossa rebelião e a abandonarmos completamente. Esta é essencialmente a natureza do arrependimento, renunciar à nossa rebelião contra Deus. Devemos perguntar-nos: estarei eu completamente submetido, sem quaisquer reservas, à autoridade de Jesus Cristo na minha vida? Se não formos capazes de responder sim, ainda estamos numa atitude de rebelião. Só existe uma solução: arrependimento. Quando nos arrependemos, submetemo-nos através de um ato da vontade ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. A genuinidade do nosso arrependimento é provada quando o prosseguimos no estudo e obediência aos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, as pessoas procuram ser libertas porque querem ver-se livres das desagradáveis consequências da opressão demoníaca, mas esta razão não é suficiente. Se não nos comprometermos a servir o Senhor quando queremos ser libertos, ou não recebemos libertação, ou então se recebemos, ela não vai ser permanente. 2. Falta de desespero. Quando procuramos ser libertos da servidão a Satanás, temos de reconhecer a realidade da nossa situação. Fomos feitos prisioneiros por um tirano cruel que nos odeia com um ódio total e que fará tudo o que puder para nos atingir e, se possível, destruir. Quando nos voltarmos para Cristo em busca de libertação, temos de fazê-lo reconhecendo que Ele é o único que nos pode ajudar. Temos de estar tão desesperados como quando Pedro se estava a afogar nas águas da Galileia e clamou por Jesus: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Ele apercebeu-se de que a água podia cobrir-lhe a boca a qualquer momento e que, a partir daí, ele já não poderia gritar por socorro. Muitas vezes, quando alguém vem ter comigo querendo ser liberto, eu respondo: libertação é para os desesperados. Penso que você ainda não está desesperado. Volte quando estiver. Por vezes, sugiro que uma pessoa jejue durante 24 horas antes de procurar libertação. 3. Motivos errados. Ao analisar algumas das razões pelas quais, por vezes, pessoas oram, sem, no entanto, obterem a resposta pretendida, o apóstolo Tiago escreveu: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Abre aspas, prazeres. Tiago 4:3. Isto pode ser muitas vezes aplicado a pessoas que estão a orar por libertação de demônios. Reconhecem que a servidão demoníaca é em níveis diferentes, desagradável e frustrante. É uma barreira aos seus prazeres. Acham que poderiam gozar mais a vida se fossem libertas, mas essa razão não é suficiente para que Deus responda às suas orações. Quando nos dirigimos a Ele em busca de libertação, Ele procura os nossos motivos. Ele oferece liberdade àqueles que a irão usar para servir a Cristo com mais eficácia, não àqueles que querem perseverar numa vida de prazer egoísta. 4. Centrar-se em si mesmo. Desejo de atenção. Algumas pessoas sentem-se sempre ignoradas e insignificantes. Querem estar em primeiro plano, mas a vida mantém-nas nos bastidores. Sentem que ninguém se preocupa com elas. Uma razão possível: estão oprimidos e suprimidos por demônios. Quando procuram ser libertos, de repente encontram-se no centro das atenções e gostam disso. Mas após uma libertação fugaz, voltam para a sombra. Já ninguém lhes dá tanta atenção. Então, descobrem um novo aspecto do seu problema para discutir em uma nova área na qual precisam de libertação. No fundo, não querem ser libertas. Querem é atenção. São como as mulheres descritas por Paulo em 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
Devemos ter compaixão dessas pessoas e expor claramente quais as condições para receberem libertação. No entanto, há uma altura em que temos de desafiá-las a aceitar a libertação completa, e a responsabilidade que daí advém, tal como foi exposta no capítulo 21. 5. Incapacidade para quebrar com o oculto. Raramente é fácil cortar definitiva e totalmente com o oculto. Satanás irá usar todos os truques do seu repertório para se agarrar às suas vítimas. Uma pessoa que tenta quebrar com essa influência pode ser comparada à mulher de Ló, ao escapar de Sodoma. Lamentavelmente, ela voltou-se para olhar pela última vez o que estava ficando para trás e ficou imobilizada para sempre, como uma coluna de sal. Gênesis 19:26. Jesus falou dela como aviso para todas as gerações que se sucedessem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. A terra de Canaã, para a qual Deus levou os israelitas, estava corrompida pela idolatria e pelo envolvimento no oculto. Por essa razão, Deus disse ao seu povo: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Êxodo 23:24. Os israelitas deveriam destruir todas as evidências de envolvimento oculto. Nada deveria ser transportado da velha para a nova aliança. Deus exigiu mesmo que as palavras do seu povo indicassem um corte total com a velha aliança. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Êxodo 23:13. O mundo em que vivemos hoje é como a terra de Canaã naquela altura, corrupto e contaminado por todas as formas de oculto que possamos conceber. Mas, tal como disse anteriormente, muitos cristãos demoram muito tempo a reconhecer quão intensamente Deus odeia o oculto. Ele exige que nós façamos o mesmo corte total com todas as coisas, tal como ele exigiu de Israel na terra de Canaã. Temos de apagar todo o rastro dessas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes, aquilo que nos liga ao oculto é sutil e difícil de detectar. Uma pessoa que quer ser liberta precisa de orar. Deus, mostra-me se há algo na minha vida que ainda me liga ao oculto e mostra-me como cortar com isso totalmente. 6. Incapacidade para cortar com relacionamentos carnais. No capítulo 15, referi que a servidão a demônios pode resultar de ser manipulado ou controlado por uma pressão carnal exercida por outra pessoa. A libertação dessa servidão depende, obviamente, do corte com esse relacionamento controlador. Jesus avisou-nos que os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10:36. Muitas vezes acontece em relacionamentos pessoais controladores desse gênero. Uma mãe, por exemplo, pode tentar controlar o seu filho. Um jovem pode ser constantemente pressionado pelo seu irmão para voltar a tomar drogas com ele. Independentemente da intimidade que se tem com um familiar ou amigo, só é possível ter uma liberdade plena quando esse controle for quebrado. O processo de ajustamento de relacionamentos desse gênero pode ser doloroso, mas é essencial para uma libertação total. Por vezes é necessário cortar completamente o contato com a pessoa que controla e confiar em Deus para restabelecer o relacionamento no seu tempo e segundo as suas condições. Quando isto não é possível, como no caso de um marido ou mulher ou de uma criança que vive em casa, a pessoa que pretende manter a libertação deve manter-se vigilante para evitar expor-se de novo ao poder familiar controlador. 7. Falta de libertação de uma maldição. No capítulo 21, elaborei uma lista de 7 indicadores comuns de que pode haver uma maldição sobre a vida de uma pessoa. Se reconhecer que algumas dessas forças ainda está a operar na sua vida, isso pode significar que você ainda não está completamente liberto de todas as maldições. A base da sua libertação é a troca que aconteceu na cruz. Ali Jesus levou sobre si mesmo todas as maldições,
às quais o nosso pecado nos tinha exposto, para que pudéssemos ter direito a todas as bênçãos devido à sua retidão sem mácula. As ramificações desta troca são multifacetadas e estendem-se a todas as áreas da nossa vida. Para uma melhor compreensão deste assunto, leia o meu livro Bênção ou Maldição. A escolha é sua. 8. Incapacidade para confessar um pecado específico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, abre aspas, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9. Deus não requer necessariamente que nós confessemos individualmente todos os pecados que alguma vez cometemos. Mas, por vezes, há um pecado específico que tem de ser trazido à luz do dia. E até que ele seja reconhecido e confessado, Deus retém o seu perdão e purificação. Depois de Davi ter reconhecido seus pecados de adultério e homicídio, ele disse: "O meu pecado está sempre diante de mim." Salmo 51:3. Davi reconheceu o horror do pecado que o tinha separado de Deus. A sua única esperança para obter paz interior e uma renovada comunhão com Deus foi trazer o seu pecado à luz do dia, através de uma confissão específica. Quando uma pessoa quer ser liberta de demônios, pode haver um pecado específico que tem de ser confessado. Poderá até ser o pecado que abriu as portas da vida dessa pessoa para o demônio. Nesse caso, Deus irá reter a libertação até que o pecado específico tenha sido identificado e confessado. Uma vez, uma mãe veio ter comigo e com a Lídia pedindo libertação para sua filha. Conseguimos expulsar uma série de demônios, mas um ficou entalado na garganta da rapariga, recusando-se a sair dali. Acabei por dizer à rapariga: "Creio que cometeste um pecado específico, que Deus quer que confesses, nomeando." Ela olhou para mim durante alguns momentos, extremamente envergonhada, e depois disse: "Fiz um aborto." A mãe soltou um suspiro. Aparentemente, ela não sabia nada acerca do sucedido. "Deus requer mais uma coisa de ti," disse-lhe eu ainda. "Tens de confessar esse aborto como sendo um homicídio." Ela confessou. E no momento em que nomeou seu pecado como homicídio, foi completamente liberta. Ela foi perdoada não apenas por Deus, mas também pela sua mãe. Abraçaram-se e choraram juntas. Quando Deus requer a confissão de algum pecado específico, temos de contar com o Espírito Santo para nolo revelar. Afinal de contas, o seu ministério é convencer do pecado. Vê João 16:8. Para além do homicídio, os pecados específicos que muitas vezes têm de ser confessados estão registrados nos últimos 4 dos 10 mandamentos: adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. Êxodo 20:14-17. 9. Não separado pelas águas do batismo. Tal como referi no capítulo anterior, ser batizado nas águas é o ato exterior pelo qual completamos a salvação, que recebemos pela nossa fé da expiação de Cristo. Uma pessoa que creu, mas não foi batizada, está parcialmente salva. Só a salvação completa é que nos garante o direito legal de sermos libertos da opressão demoníaca. Infelizmente, mesmo algumas igrejas que praticam o batismo pela imersão não enfatizam a sua importância suficientemente. Contudo, quero deixar bem esclarecido que não estou a falar do batismo como uma cerimônia que é exigida para se fazer parte de uma congregação específica, mas simplesmente como um ato de obediência pessoal à Escritura. Sempre que oro por libertação com pessoas que nunca foram batizadas enquanto crentes, aviso-os de que agora está livre, mas se queres manter a tua libertação, tens de ser batizada nas águas. Por outro lado, você pode ter feito isto sem compreender a libertação completa do poder de Satanás, ao qual está legalmente habilitado. Se continua a ser molestado pelos demônios de Satanás, tome uma posição em relação àquilo que o seu batismo significa realmente. Ore mais ou menos assim: Senhor Jesus,
Agradeço-te porque passei pelas águas, abandonando o reino de Satanás e entrando no teu reino. E agora, Senhor, tomo autoridade no teu nome e corto com todos os demônios que me querem molestar e que me têm perseguido. 10. Parte de uma batalha maior. Como cristãos, estamos envolvidos numa grande guerra espiritual que abrange tanto a terra como o céu. Paulo descreve isso como forças satânicas nas regiões celestiais. Vê Efésios 6,12. Por vezes, encontramos-nos em conflito com demônios não apenas no plano terreno, mas também com daimônios. Ver capítulo 11, cujo quartel é nas regiões celestes. Por vezes, uma pessoa que parece ser relativamente pouco importante no plano terreno é um elemento estratégico neste conflito global. Os daimônios de Satanás têm consciência disto e estão determinados a manter o controle sobre essa vida e a usá-la para se oporem ao propósito de Deus. Consequentemente, qualquer tentativa para ministrar libertação encontra uma resistência forte, não apenas por parte de demônios que estão na pessoa, mas também por parte das forças satânicas nas regiões celestes, que operam através dessa pessoa. Eu chamo esse tipo de pessoas um campo de batalha. O único indivíduo, por exemplo, pode ser a chave para a salvação de uma família inteira, ou mesmo de uma comunidade mais vasta, ou a libertação de apenas uma pessoa pode ser a porta aberta para trazer o evangelho a um povo, até aí não abençoado. Se assim for, Satanás irá dispor das suas forças, tanto na terra como nas regiões celestes, para reter o controle sobre esse indivíduo. Para podermos ministrar a essas pessoas, precisamos de ter discernimento sobre as regiões celestes, talvez através de uma visão ou palavra de sabedoria ou conhecimento. Se possuirmos uma imagem clara das forças que se estão a opor, podemos pedir a intercessores que se comprometam a permanecer juntamente conosco, para clamar pela vitória que Cristo ganhou por nós, pois pela sua morte expiatória e ressurreição vitoriosa, ele despojou os principados e as potestades de Satanás que se opõem. Colossenses 2,15. Também pode suceder que quando uma pessoa não recebe libertação, temos de aplicar as palavras de Jesus em Marcos 9,29. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. 25. Ajudar outros a serem libertos. É normal que pessoas que foram libertas de demônios comecem a ver claramente a necessidade de outras pessoas receberem uma libertação semelhante. Também podem sentir uma certa empatia com elas, porque se recordam das pressões às quais estiveram sujeitas e das lutas envolvidas no seu processo de libertação. Como resultado, muitas dessas pessoas acabam por espontaneamente alcançar outras que também necessitam de libertação. Em Marcos 16:17, Jesus colocou este ministério à disposição de todos os crentes. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. No entanto, como princípio geral, a libertação deve ser praticada em primeiro lugar por pessoas com ministérios apostólicos, pastorais ou evangelísticos, ou pelos seus colaboradores. Mas qualquer cristão que é confrontado com uma pessoa endemoniada pode, em certas circunstâncias, ser chamado a expulsar demônios. Contudo, pude observar por experiência própria que as pessoas que tomam parte no ministério de libertação regular, sem atenderem a certas condições bíblicas para exercerem autoridade, normalmente acabam por se meter em sarrilhos. Eis alguns princípios gerais que podem salvaguardar a prática da libertação de demônios. 1. Estar debaixo de autoridade. 2. Dois são melhor do que um. 3. Não ministrar sozinho a um indivíduo do sexo oposto. 4. Usar a cruz e a espada do Espírito. 1. Estar debaixo da autoridade. A dada altura do seu ministério, Jesus enviou 70 discípulos para prepararem o caminho adiante dele. Regressaram muito entusiasmados, relatando que pelo teu nome
Até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10:17. Jesus respondeu: Eis que vos dou poder, entre aspas, autoridade, sobre toda a força do inimigo. Versículo 19. O fator decisivo ao lidar com demônios é o exercício da autoridade bíblica. Um centurião romano veio ter com Jesus em nome do seu servo, que estava doente. Reconheceu que a autoridade espiritual de Jesus era comparável à sua própria autoridade militar. Ele resumiu numa frase a condição essencial para exercer autoridade em qualquer esfera. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Lucas 7:7-8. Para exercer autoridade, a pessoa tem de estar primeiro debaixo de autoridade. Há certos princípios bíblicos que governam o exercício de autoridade. Primeiro, a fonte suprema de toda autoridade é o próprio Deus. No entanto, depois da ressurreição, Jesus declarou aos seus discípulos: É-me dada todo o poder, abre aspas, toda a autoridade, no céu e na terra. Mateus 28:18. Isto significa que toda autoridade provém de Deus, o Pai, através de Jesus, o Filho. Assim, para estar debaixo da autoridade bíblica, cada cristão tem de encontrar o seu lugar numa cadeia de autoridade que se estende verticalmente através de Cristo até Deus. Em 1 Coríntios 11:2-7, Paulo usa o cobrir a cabeça como um símbolo de autoridade. Estar debaixo da autoridade é estar coberto, ou seja, protegido. Não estar debaixo da autoridade é estar descoberto, ou seja, desprotegido. Deste modo, para cada cristão estar debaixo de uma forma apropriada de autoridade, significa estar espiritualmente protegido. Um cristão que não está debaixo da autoridade está espiritualmente desprotegido e corre grande perigo. Deus constitui o Cristo cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios 1:22-23. Por isso, é natural para ele exercer a sua autoridade em qualquer área através da liderança de uma igreja local. A Ruth e eu damos grande importância a essa questão da autoridade. Onde quer que residamos, tornamo-nos parte de uma congregação local e ficamos debaixo da sua liderança. Quando saímos em viagens de ministério, somos enviados pela nossa igreja local. Para além disso, o nosso ministério mundial é dirigido por um conselho internacional do qual partilhamos a liderança com um grupo de cooperadores que representam vários países nos quais ministram. Quanto a mim, deixo sempre claro que não tenho intenção de ser independente. Pelo contrário, reconheço de boa vontade que sou dependente, primeiro e acima de tudo de Deus, e depois do povo de Deus. Outra das áreas principais na qual Deus delega a sua autoridade é a família. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo faz o retrato de uma cadeia de autoridade que descende de Deus, através de Cristo, e chega a todas as famílias da terra. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Uma mulher casada está normalmente debaixo da autoridade do seu marido, e não deve ministrar sem o total conhecimento e aprovação do seu marido. No entanto, Pedro avisa-nos que se não existe harmonia entre o marido e a mulher, as orações do marido serão impedidas. Vê 1 Pedro 3:7. Uma mulher solteira, se ainda vive em casa dos pais, necessita da autorização do pai. Mulheres solteiras que vivam sozinhas devem ter autorização e a vigilância de líderes espirituais maduros. Os homens que praticam a libertação de demônios, sejam casados ou solteiros, devem fazer parte de uma comunhão ou igreja com uma estrutura de autoridade eficaz. Esta área de lidar com demônios é um lugar perigoso para cowboys solitários, homens ou mulheres. Há uma palavra-chave na questão de estar debaixo de autoridade: prestar contas. Cada cristão deve perguntar: a quem é que eu presto contas? Uma pessoa que não presta contas a ninguém não está debaixo da autoridade. Jesus fala acerca de autoridade para ligar e desligar em 2 lugares. Ela aparece relacionada com a igreja, em ambos os casos. Em Mateus 16:18-19, Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e tudo que ligares, entre aspas, singular, na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Novamente, em Mateus 18, 17 e 18, Jesus está a falar acerca de trazer um irmão ofensor perante a igreja, e conclui: tudo que ligardes, abre aspas, plural, na terra, será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Neste caso, ligar e desligar é uma ação coletiva da igreja como um todo. A chave para o exercício bíblico de toda autoridade é relacionamentos certos. Isto aplica-se especificamente a ligar e desligar forças demoníacas. Uma pessoa que não tem um relacionamento correto com o corpo de Cristo pode tentar ligar e desligar demônios, mas a autoridade para tornar isso efetiva não existe. 2. Dois são melhor que um. Nos evangelhos que não há registro de que Jesus tenha alguma vez enviado alguém a ministrar sozinho, ele enviou sempre os seus discípulos aos pares. Normalmente, só um ministro experiente e com autoridade deverá encetar o ministério de libertação sozinho. Há sempre a possibilidade da pessoa que está a receber libertação se tornar violenta. O princípio é realçado por Salomão em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. 3. Não ministrar sozinho a um indivíduo do sexo oposto. Não é sensato da parte de uma mulher querer ministrar sozinha a um homem, ou da parte de um homem querer ministrar sozinho a uma mulher. Geralmente, a melhor equipe para esse ministério é um casal, marido e mulher, trabalhando em harmonia. Em cada um dos meus 2 casamentos, Deus abençoou-me com uma esposa, com quem eu vivi em harmonia, e que trabalhou ao meu lado sempre que ministrei libertação de demônios. Devo muitas contribuições especiais da Ruth e da Lídia. Antes dela, uma palavra de conhecimento, um dom de cura ou de discernimento de espíritos. Durante o período de 3 anos, entre o meu primeiro casamento e o segundo, enquanto fui viúvo, nunca aconselhei uma mulher sozinho. Tive sempre o cuidado de ter o apoio e a ajuda de um irmão ou irmã no Senhor, maduro e competente. 4. Usar a cruz, a espada do Espírito. Existe uma e apenas uma base completamente suficiente sobre a qual qualquer pessoa pode clamar por libertação de demônios: o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Através da cruz, ele fez expiação pelos pecados de toda a raça humana e despojou Satanás da sua arma primordial contra nós, culpa. Pela fé neste sacrifício, cada um de nós é justificado e libado, como se nunca tivesse pecado. Agarre essa verdade e faça dela o centro de toda a instrução que der àqueles que estiver a ajudar. Da mesma forma, há apenas uma arma que é invariavelmente eficaz quando lidamos com demônios. É a espada do Espírito, as palavras da Escritura proclamadas com ousadia e fé. Os demônios não se assustam com rótulos denominacionais, títulos eclesiásticos ou argumentos teológicos, mas eles não possuem qualquer defesa contra o golpe da espada afiada da palavra de Deus, proclamada em fé. Pontos práticos finais. Se está a preparar para ministrar a alguém que necessita de libertação, eis 12 pontos práticos que o irão ajudar a tornar o seu ministério mais eficaz. Para poder ser breve, irei referir-me à pessoa que recebe libertação como o aconselhado. 1. Releia o capítulo 21 deste livro e, tanto quanto possível, conduza o aconselhamento através dos 9 passos preliminares. 2. Deixe que o sacrifício de Jesus na cruz seja a base para tudo o que fizer. Da mesma forma, encoraje o aconselhado a retirar os olhos de si mesmo e a concentrar-se na cruz. 3. Certifique-se dos seguintes assuntos críticos.
Arrependimento. O aconselhado já passou por uma experiência genuína de arrependimento, tal como definida anteriormente? Perdão. Existe alguém a quem o aconselhado não tenha perdoado de verdade? Ainda guarda ressentimentos contra alguém? Renunciação. O aconselhado já renunciou totalmente a todo contato com o oculto e ou com todos os relacionamentos pessoais controladores? 4. Se o aconselhado está a resistir, não assuma o comando agindo por ele. Sugira escrituras apropriadas para ele citar no seu próprio nome. Encoraje-o a exercer e a desenvolver a sua própria fé. Isto irá ajudá-lo a enfrentar quaisquer outros conflitos com Satanás. 5. Por vezes, o processo de libertação pode encontrar uma espécie de engarrafamento, no qual o aconselhado parece estar a debater-se com algo em si mesmo, que não compreende totalmente. Se isto acontecer, peça a Deus uma palavra de conhecimento que irá identificar a natureza do problema. Esta palavra de conhecimento pode ser dada tanto ao aconselhado como ao que está a ministrar. Pode dizer respeito a um pecado que precise de ser confessado, ou a um poder controlador que tem de ser quebrado, por exemplo, uma religião falsa. Para prosseguir, o aconselhado tem de se arrepender do pecado e quebrar com o poder controlador. Em alternativa, o Espírito Santo pode revelar o nome de um determinado demônio que está a resistir à libertação. Se assim for, instrua o aconselhado a tomar uma posição no nome de Jesus e a renunciar a esse demônio particular pelo nome. 6. É frequente os demônios saírem pela boca chorando, soluçando, gritando, rungindo, cuspindo ou mesmo vomitando. Tenha consigo alguns lenços, toalhetes ou qualquer material semelhante pronto a ser usado pelo aconselhado, se ele necessitar. 7. Uma mulher por vezes expulsa demônios com gritos muito altos. Se ela continuar a gritar sem receber libertação, lembre-se que possivelmente houve um demônio que se alojou na parte mais estreita da sua garganta e que está a aguardar. Explique isto à mulher e diga-lhe para expelir o demônio da sua garganta, tossindo deliberada e firmemente. Ver capítulo 21. 8. Não grite com os demônios. Eles não são surdos. Mesmo o espírito de surdez não é surdo. Gritar com eles não lhe dá mais autoridade. Isso faz apenas com que você esteja a gastar forças que poderiam ser gastas de outra forma. 9. Não perca tempo com chamadores de atenção. Pessoas que agem como uma pessoa que está a receber libertação, mas que só estão interessadas em atrair atenção sobre si próprias. Ver capítulo 24. 10. Ao ministrar, Satanás pode atacá-lo com o espírito de medo. Se isso acontecer, afirme que porque Deus não me deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Timóteo 1,7. Lembre-se também da promessa que Jesus deu aos seus discípulos quando eles tiveram de lidar com demônios. Nada vos fará dano algum. Lucas 10,19. 11. Enfatize continuamente a promessa de Joel 2,32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, entre aspas, liberto. 12. Lembre-se do poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Transcrevo aqui uma proclamação que usei muitas vezes, retirada do meu livro, O Poder da Proclamação, para possibilitar aos cristãos aprenderem e possuírem a vitória que Jesus ganhou por nós na cruz. Vencemos Satanás quando testificamos pessoalmente acerca daquilo que a palavra de Deus diz, que o sangue de Jesus faz por nós. Pelo sangue de Jesus, sou redimido da mão do diabo. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Pelo sangue de Jesus, sou continuamente purificado de todo o meu pecado. Pelo sangue de Jesus, sou justificado, feito justiça, como se nunca tivesse pecado. Pelo sangue de Jesus, sou santificado, purificado,
separado para Deus. Pelo sangue de Jesus, tenho ousadia para entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus clama continuamente a Deus no céu por mim. Amém, glória a Deus. Cada pessoa que ministrar libertação irá descobrir outros pontos práticos. A teoria só nos leva até um certo ponto. No fim, todos nós temos de aprender fazendo. Espero que este livro o ajude a evitar alguns dos erros que eu cometi. Uma última palavra de grande importância foi o amor que motivou Deus a providenciar a libertação para nós, através da morte sacrificial de Jesus. A nossa motivação deve ser a mesma. Por isso, peça a Deus que eu faça um instrumento do seu amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16:14. 26. E depois da libertação? A experiência de libertação na vida de um indivíduo é uma demonstração maravilhosa da graça e do poder de Deus. Por vezes, comparo a libertação do povo de Israel da sua escravidão no Egito. Mas a libertação de Israel das mãos do faraó não foi mais do que o primeiro passo no processo divino. Deus levou Israel para fora do Egito para que pudessem trazê-los para a sua herança prometida. O mesmo acontece com a libertação de demônios. Ela é o primeiro passo vital, mas não é com certeza o objetivo final. Há 2 passos importantes que se devem seguir à libertação. O processo é brevemente descrito em Obadias 17. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Eis o último objetivo de Deus. O seu povo possuirá as suas heranças, ou seja, a herança que lhes foi dada por Deus. Ele afirmou 2 condições. A primeira é negativa, livramento, libertação. A segunda é positiva, santidade. Qualquer processo que não cumpra ambas as condições não irá trazer o povo de Deus à sua herança. Há uma razão prática e lógica pela qual a libertação de demônios deve anteceder a santidade. Os demônios refletem muitas características diferentes, mas têm uma coisa em comum. Todos eles, sem exceção, são inimigos da verdadeira santidade. Até os demônios serem expulsos, nem a igreja nem Israel poderão alcançar os níveis bíblicos de santidade. Quero deixar bem claro que Obadias 17 aplica-se primeiro que tudo à nação de Israel. A igreja nunca substituiu Israel. Todas as promessas de Deus para Israel, enquanto nação, serão cumpridas exatamente da forma que foram dadas. Para mais esclarecimentos sobre este assunto, vê o meu livro, O Destino de Israel e da Igreja. No entanto, há várias passagens no Novo Testamento onde as experiências históricas de Israel são interpretadas como padrões que também se aplicam à Igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios 10:11, Paulo registra algumas das experiências pelas quais o povo de Israel passou durante e depois da libertação do Egito, e conclui: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por outras palavras, as experiências de Israel durante e após o Êxodo contêm importantes lições práticas que se aplicam aos cristãos nos tempos presentes. Creio que o mesmo se aplica à restauração atual do povo de Israel, a sua herança bíblica na terra que Deus lhe deu. Ela contém lições práticas importantes para a igreja. Qualquer pessoa que esteja familiarizada com a história e profecia bíblicas pode verificar que o povo de Israel esteve afastado da sua herança geográfica dada por Deus durante quase 2000 anos. Mas o mesmo se aplica à igreja. Durante mais ou menos o mesmo tempo, também nós temos estado afastados da nossa herança espiritual. Se os apóstolos do Novo Testamento voltassem à Terra hoje, teriam muito que procurar para poderem encontrar uma igreja que se compare àquela que eles conheceram. Ainda assim, a Escritura encoraja-nos a olhar em frente para os tempos da restauração de tudo. Atos 3:21. Tanto para Israel como para a igreja, o primeiro passo para a restauração é a libertação. O passo seguinte é a santidade. A santidade é a marca singular do Deus da Bíblia. Também deve ser a marca singular do seu povo, tanto de Israel como da igreja. No Novo e no Antigo Testamento,
Deus diz ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Vê 1 Pedro 1:16. De acordo com a minha observação pessoal e ao longo dos anos, já ministrei em muitos tipos de igrejas diferentes, em mais de 40 países. As igrejas de hoje têm muito pouca consideração pela exigência de santidade que Deus faz. Os cristãos não somente não alcançam a santidade, como também nem sequer procuram alcançá-la. Comparo isto a pessoas que viajam para muitos lugares do mundo. Essas viagens incluem visitas a uma série de cidades ou países diferentes. Por vezes, os organizadores incluem uma extra à viagem. Por mais algum dinheiro, a viagem pode ser alargada a lugares que normalmente não são visitados. Ao meu ver, a Igreja Contemporânea trata a santidade da mesma forma. Ela é um extra, pelo qual se tem de pagar mais algum dinheiro. No entanto, a maioria das pessoas que fazem a viagem não estão interessadas naquele extra. No entanto, a santidade não é um extra, ela é a parte essencial do pacote da salvação. O escritor de Hebreus diz-nos: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Que salvação é que possuímos se ela não nos traz a presença do Senhor? Se Deus quiser, e se eu viver até lá, tenho no meu coração escrever um livro que se seguirá a este, cujo título será Santidade. Não é uma opção. A santidade é um elemento integral e essencial do propósito de Deus para o seu povo. Se Deus continuar a preservar a minha vida, ainda irei escrever um terceiro livro, possuindo as nossas possessões. A compilação desses 2 livros irá depender da graça e misericórdia de Deus, mas quer eu os escreva ou não, o princípio está explícito na Bíblia. A libertação de demônios é apenas o primeiro passo no processo que conduz à recuperação da santidade e à restauração da Igreja, à sua simplicidade e pureza originais. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sobre Derek Prince, 1915-2003. Derek Prince nasceu na Índia, filho de pais britânicos. Teve formação escolar em grego e latim no Colégio de Eton e na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com 24 anos, ele foi professor na Universidade King's em Cambridge, onde ensinou filosofia moderna e clássica. Na Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a entrar no exército britânico e foi colocado na África do Norte. Levou consigo a Bíblia como material de estudo filosófico, a qual leu em alguns meses. Numa noite, quando estava sozinho numa barraca, foi confrontado pela palavra com a realidade de Jesus Cristo. Com esse encontro com Jesus Cristo, ele chegou a 2 conclusões. Primeiro, Jesus Cristo está vivo. Segundo, a Bíblia é um livro verdadeiro, pertinente e atual. Essas conclusões alteraram totalmente o curso da sua vida. Desde a data, ele dedicou a sua vida a estudar e ensinar a palavra de Deus. Entretanto, adquiriu o reconhecimento internacional como um dos ensinadores da Bíblia mais importantes desta época. O que faz o seu ministério ser único não é a sua educação de alto nível, nem a sua inteligência, mas o seu ensino direto, atual e simples. O programa de rádio Hoje com Derek Prince é transmitido diariamente em vários países e línguas, por exemplo, em chinês, espanhol, russo, mongol, árabe, entre outras. Os estudos dele, mais de 40 livros em quase 50 línguas, 400 cassetes de áudio e 150 vídeos, tiveram grande influência na vida de muitos líderes cristãos sobre todo o mundo. Em setembro de 2003, depois de uma vida longa e frutífera, Derek Prince faleceu com a idade de 88 anos. Derek Prince Ministries, a sua organização, continuará a distribuir o ensino dele com livros, áudio, vídeo, novos meios de divulgação e conferências. Há grande ênfase nisto nas zonas ainda não abrangidas e no fortalecer das igrejas nos países mais fechados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.